Boa tarde, senhoras e senhores que assistem a sessão virtualmente pelo Facebook da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia de mais meio de comunicação. Havendo quórum regimental com a proteção de Deus, declaro aberta a 90ª sessão ordinária da 8ª legislatura do dia 14 de agosto de 2023. Solicito, secretário, que faça a leitura da ordem do dia. 90ª sessão ordinária da 8ª legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia. Aos 14 dias do mês de agosto de 2023. Pequeno expediente. Leitura da matéria do expediente. Leitura da ata da sessão anterior. Uso da tribuna. Ordem do dia. Votação das contas do município de Campo Novo de Rondônia do exercício de 2019, de responsabilidade do senhor ex-prefeito Osimar Aparecido Ferreira e da senhora ex-prefeita Valdenice Domingues Ferreira, quer dizer. A ata da sessão anterior foi dada por lida e aprovada. Solicito, secretário, que faça a leitura na íntegra do processo número 069/2023, que trata sobre as contas do município de Campo Novo de Rondônia, do exercício 2019, de responsabilidade do ex-prefeito Osimar Aparecido Ferreira e da ex-prefeita Valdenice Domingues Ferreiras. Ao excelentíssimo senhor Claudeci Alexandre Alves, vereador-presidente da Câmara Municipal de Campo Novo. Comunicamos a Vossa Excelência que o egrégio plenário do Tribunal de Contas da segunda sessão ordinária telepresencial do Pleno de 16 de fevereiro de 2003 apreciou o processo 01974/20 do TCE, que trata da prestação de conta dos exercícios de 2019, em que figura a conformidade com o voto do relator, foi proferido, bem cujos conteúdos e encontros são disponíveis nos portais eletrônicos. O parecer prévio sobre as contas do chefe do Executivo. O egrégio plenário do Tribunal de Contas do Estado de Rondônia, em sessão telepresencial realizada no dia 16 de fevereiro de 2022, dando cumprimento ao disposto artigo 31 da Constituição Federal, do artigo 35 da Lei Complementar Estadual número 154/96, apreciando a prestação de conta do chefe do Poder Executivo do município de Campo Novo de Rondônia, referente ao exercício financeiro de 2019. De responsabilidade do senhor Osimar Aparecido Ferreira e da senhora Valdenice, no período de 1 a 2.6 de 2019, a 3/6 de 2019, a 31/12 de 2019, respectivamente, em consonância ao voto do relator conselheiro substituto Omar Pires, acompanhado pelo conselheiro José Euler, Valdivino Crispim e o conselheiro substituto Erivan, por maioria, pela não aprovação das contas do senhor Osimar Aparecido Ferreira e pela aprovação com ressalva das contas da senhora Valdenice. Considerando que os demonstrativos contábeis indicam a subciência de irregularidade, não aplicação do percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino, insuficiência financeira para a cobertura de obrigações assumidas até 31/12, ausência de pagamento integral de contribuição e parcelamento da previdenciários, regulação de despesas sem prévio empenho, contrariando as disposições do artigo 60, que gerou a subavaliação das despesas do pessoal no valor de R$ 1.224.155,16, bem como, por outro lado, evidenciar a administração municipal aplicou o limite mínimo
de 60% e 15%, respectivamente, do Fundeb, remuneração e valorização do magistério. Considerando que as peças contábeis exigidas pelas normas de regência que compõem o balanço geral do município foram consideradas suficientes e adequadas variações patrimoniais. É de parecer, com fundamento do artigo 31 da Constituição Federal, da Lei Complementar do Regimento Interno desta Corte de Contas, que as contas do chefe do Poder Executivo no município de Campo Novo, de responsabilidade do senhor Ocimar Aparecido Ferreira, não está em condições de receber aprovação, em razão da subsistência com as seguintes irregularidades. Enquanto que as contas do chefe do Poder Executivo Municipal de Campo Novo, no exercício de 2019 de responsabilidade da senhora Valdenice Domingues Ferreira, estão em condições de receber aprovação, com ressalvas, que gerou a subavaliação de despesas com o pessoal no valor de R$ 1.224.155,16, que no final da apuração restou por configurar o técnico operacional em virtude da neutralidade dos efeitos de infringência de despesas com o pessoal. Participaram do julgamento o conselheiro José Euler, Valdivino Crispim, Francisco Carvalho, Wilber Carlos, os conselheiros substitutos Omar Pires e Erivan Oliveira, conselheiro presidente Paulo Cury e o procurador-geral do Ministério Público, Adilson Moreira. Septuagésima oitava sessão ordinária da legislatura, realizada no plenário da Câmara Municipal de Campo Novo. Pequeno expediente, leitura da matéria do expediente, leitura da ata da sessão anterior e uso da tribuna. Leitura das indicações do Legislativo, leitura do projeto de lei número 18 e 19 de autoria do Executivo, leitura do parecer do Tribunal de Contas referente à prestação de contas do município do exercício de 2019. Votação em primeiro turno do projeto de lei 17/2023, de autoria do Executivo. A ata da 78ª sessão ordinária da Câmara Municipal de Campo Novo solicitou ao secretário que faça a leitura do parecer recebido do Tribunal de Contas do Estado sobre a prestação de conta do município referente ao exercício 2019, com o parecer opinando pela reprovação. Trata-se de um requerimento da presidência da Câmara Municipal de Campo Novo para análise do parecer quanto ao processo 1974/2020, que versa sobre a prestação de conta do município de Campo Novo no exercício financeiro de 2019. Quanto ao procedimento, decorre de recente julgamento do Supremo Tribunal Federal, no qual restou assentado que compete unicamente à Câmara Municipal o julgamento das contas. O parecer da Comissão de Finanças e Orçamento e Fiscalização, o relatório e fundamentação. Nos termos da Constituição Federal, o Poder Legislativo Municipal tem dentre suas atribuições julgamento das contas do prefeito, conforme a interpretação dos artigos 29, em combinação com o artigo 31, por simetria do artigo 71. Nesse sentido, de acordo com o regimento interno desta Casa de Lei, cabe à Comissão Permanente de Finanças, Orçamento e Fiscalização, o pronunciamento sobre a matéria. No caso, em exame, cuida-se de prestação de contas da Prefeitura Municipal referente ao exercício de 2019, que teve o parecer do Tribunal de Contas desfavorável ao primeiro período e favorável à sua aprovação no segundo período. Emitiu o parecer prévio pela não aprovação das contas do chefe do Executivo Municipal de Campo Novo de Rondônia,
relativos ao exercício financeiro de 2029, de responsabilidade do senhor Ocimar Aparecido Ferreira. Com fundamento no artigo 31 da Constituição Federal e com o artigo 35 da Lei Complementar Estadual, número 154/96. Não aplicação do percentual mínimo na manutenção e desenvolvimento do ensino. Insuficiência financeira para a cobertura das obrigações. Ausência de pagamento integral das contribuições e parcelamentos previdenciários. Emitiu parecer prévio pela aprovação das contas com ressalva. Das contas do chefe do Poder Executivo Municipal, relativo ao financeiro 2019, de responsabilidade da senhora Valdenice Domingues. Cabe ressaltar inicialmente que, ainda que o Tribunal de Contas tenha o parecer favorável à aprovação das contas do município, em um período desfavorável no outro, o exercício de 2019 pode a Câmara Municipal, por competência exclusiva, julgar as contas no termo do artigo 31 da Constituição Federal. Sendo o julgamento das contas do recorrente ex-chefe do Executivo Municipal realizado pela Câmara Municipal, mediante o parecer prévio do Tribunal de Contas, que poderá deixar de prevalecer a decisão dos dois. O conselheiro Francisco Carvalho da Silva, revisor, quero responder primeiramente ao conselheiro Omar. Na vida real, não funciona assim. Tem época que você gasta mais na Secretaria de Obras do que em outras, porque na época da seca é que fazem as obras. Na vida real, quando os alunos estão de férias, gasta menos, levando em consideração que não se aplica 25% para dizer que aplicou. Tem que aplicar os recursos bem aplicados. Falo isso porque já fui ordenador de despesa e não apenas uma vez. Fui prefeito, presidente da Emater, secretário do Estado, mas nada menos que fiscalizado pelo Tribunal de Contas. Desde o primeiro momento em que fui legislador, sempre defendi que a questão do desequilíbrio deveria ser enfrentada no último ano de mandato. Nisso, fui voto vencido e convencido. Embora não concorde, mas sou obrigado a me quedar. Diversas vezes estive em Brasília e discuti a Lei 101 como parlamentar, mas o tribunal, pela sua preocupação daqueles que não poderia fechar a porta no seu último dia de mandato, decidiu que de fato o desequilíbrio fosse anualmente. Digo ao conselheiro Wilber que ele tem sido espelho para o aprendiz do dia a dia, mas não posso concordar com ele, uma vez que ele não ficou claro do déficit. Foi com referência ao senhor Ocimar. Se de fato fosse o último ano de mandato, não tinha como discutir. Por outro lado, as decisões judiciais são de repente, não tem como prever o que aconteceria lá na frente. Tenho que me preocupar com o fechamento do ano. Nem sempre quem está atento apenas aos números faz uma boa administração. Só peço vista de um voto quando tenho dúvida. Agradeço aos conselheiros pelo enriquecimento da discussão e mantenho o meu voto. Conselheiro Francisco, quero deixar claro que a vida real não é assim. Se conversamos com qualquer prefeito, os primeiros meses são totalmente diferentes dos outros. Os primeiros meses são chuvosos, de férias escolares, transporte escolar, não circulo bom. Às vezes você tenta aplicar 25% em uma época dessa e aplicar o mau recurso, por isso temos que ter uma visão geral das coisas. Mantenho o meu voto com a maior clareza possível e agradeço as colaborações pelo belo trabalho que fizeram no levantamento detalhado. Ao cumprimentar cordialmente Vossa Senhoria no momento em que sirvo presente para encaminhar o relatório na Comissão de Finanças e Orçamentos, com o parecer favorável à aprovação das contas municipais referente ao exercício 2019.
Prestação de contas. Ocimar Aparecido Ferreira, devidamente qualificado nos autos do processo em referência à atenção do ofício 44/2023, de 5 de junho de 2023, que trata do encaminhamento do parecer da Comissão de Finanças e Orçamento. A prestação de contas é procedimento obrigatório de qualquer pessoa física ou jurídica. Bens e valores públicos, como manda o dispositivo contido no artigo 70 do parágrafo 1 da Constituição. Saliente-se que o parecer prévio oportuno na Câmara Municipal de Rondônia em 27 de março de 2023, em sua leitura no plenário, na ordem do dia da sessão 3 de abril de 2023, necessário para o entendimento temporal fixado no inciso 7 do artigo 33 da Lei Orgânica do Município. O parecer prévio levado à apreciação do plenário do TCE não apresentou consenso entre os conselheiros e os técnicos de coordenadoria especializada em finanças municipais. E seu bojo, o voto eminente do conselheiro relator Omar Pires Dias faz comparação dos resultados do exercício financeiro, pretéritos e com base apenas em informações prestadas pela ex-prefeita Valdenice Domingues Ferreira, sem comprovação. Fora isso, atribuiu-se a responsabilidade do insuficiência financeira no final do exercício em 31/12/2019, ausência em pagamento integral das contribuições previdenciárias. O conselheiro Francisco Carvalho da Silva tratou-se de ponderar sobre as outras circunstâncias que poderão afetar a dinâmica da administração municipal. Emergência, decretada em 15 de fevereiro de 2019 pelo Decreto 8 de 2019, em função da densidades da chuva. Afastamento do ex-gestor Ocimar Ferreira em 3/6/2019, substituído pela vice-prefeita Valdenice Domingues. Autorização da Câmara de Vereadores para regularizar a situação da inadimplência do IPECAM, conforme a lei autorizada, número 843 de 2019. Determinação da ex-prefeita para um término de um serviço de transporte escolar dos moradores da linha C6, ao final de 2019, cujo tratamento em vigor da época estava completando com os recursos necessários para a execução do MDE e a culminaria com o alcance de aplicação do limite de no mínimo 25%. Várias decisões tomadas pela então prefeita Valdenice Domingues que aumentaram o compromisso financeiro do município, como por exemplo as concessões e reposição salarial. Por outro lado, várias foram as tratativas desses defendentes no sentido de inibir os gastos da máquina pública. Já havendo aumento de gasto, houve uma iniciativa do Poder Executivo em dezembro de 2018 para modificar o sistema remuneratório do pessoal, ao mesmo tempo em que se fazia necessário uma reforma do regimento previdenciário, na forma dos projetos da Lei nº 007 de 2018, de 7 de novembro de 2018, e do número 28 de 2018, também de 7 de novembro de 2018. Ambos foram rejeitados pelo Poder Legislativo. Notificação Legislativa 2 de 2023. Vereador Claudeci, cargo presidente da Câmara. Notificada Valdenice, ex-prefeita. Nos termos da legislação vigente, em especial em obediência dos princípios da ampla defesa de contraditório, fica a Vossa Excelência notificado que a sessão ordinária de julgamento das contas referente ao exercício financeiro 2019 ocorrerá na data de 14 de agosto de 2023, a partir das 14 horas, no plenário da Câmara Municipal. Notificação Legislativa 1 de 2023. Nome do vereador Claudeci Alexandre Alves.
presidente da Câmara Municipal. Notificado em nome de Ocimar Aparecido Ferreira, ex-prefeito municipal. Nos termos da legislação vigente, em especial obediência aos princípios da ampla defesa e do contraditório, fica Vossa Excelência notificado que a sessão ordinária de julgamento das contas referente ao exercício financeiro de 2019 ocorrerá na data 14 de agosto de 2023, a partir das 14 horas, no plenário da Câmara Municipal de Campo Novo de Rondônia. Na forma da lei, conceda a palavra por um tempo de até 2 horas ao senhor Ocimar Aparecido Ferreira para pronunciar em defesa, garantido o devido processo legal e ao direito do contraditório, ampla defesa. Obrigado, presidente. Senhores vereadores, obrigado pela oportunidade. É uma norma legal, um procedimento de defesa e contraditório, mas de qualquer forma eu agradeço à Câmara de Vereadores, aos vereadores por estarem todos aqui e poder ouvir um pouco essa defesa. As últimas contas, as contas que vocês já tiveram oportunidade de julgar em relação ao meu mandato, 2019, 2017, 2018, 2020, eu, de certa forma, contrariei o que vem sendo feito ao longo dos anos da história de Campo Novo. Eu não fiz campanha nem pela aprovação, nem para reprovação. Embora todos vocês, eu tenho na maior amizade, um grau de amizade, de relacionamento, né? Eu não procuro abusar disso. Tenho vocês como meus patrões, vamos dizer assim, é o presidente, mas eu me submeto a todos vocês, tanto como ex-prefeito, agora na condição de julgado, como na condição de servidor público, da qual eu tenho muitas vezes oportunidade de conversar com vocês e dizer das dificuldades que um prefeito ou o Poder Executivo muitas vezes tem para executar aquilo que a população cobra da Câmara de Vereadores, cobra dos vereadores. É mais ou menos em cima disso que eu quero justificar alguma coisa para vocês aqui em relação a 2019. O que pesa em 2019 é aquela série de acusações que me foram feitas e que, de certa forma, o Tribunal de Contas, o relator do Tribunal de Contas, se utilizou, mas, como foi dito pelo conselheiro Francisco e por mim na minha defesa, eu vejo ali que o relator, ele considerou como se Campo Novo fosse uma São Paulo, fosse um Rio de Janeiro, uma Brasília, não leva em consideração as coisas específicas da nossa cidade. O que é da nossa situação local. O relator, ele, para embasar, ele volta ao passado e relembra que ao longo dos meus mandatos eu tive uma série de insuficiências financeiras, dívida do município. Ele lembra que em anos ali foram feitas aprovações com ressalvas, foram feitas, foram aceitas algumas delas, mas por outras circunstâncias, e de certa forma ele faz uma profetização, ele diz que eu, ao final do mandato, não conseguiria cumprir com todos os compromissos. Bom, essa tese dele
foi derrubada, porque em 2020 o tribunal reconheceu que mesmo em pandemia as contas foram entregues no mandato, foram entregues com regularidade. E como é que vocês podem ter certeza de que foram entregues com regularidade? Porque vocês próprios são testemunhas de que em nenhum momento vocês solicitaram recurso para o município, e o município não foi bloqueado por estar em condições de receber os recursos. Vejam que no relatório que o vereador Marco Aurélio leu, o relator diz o seguinte, que era muito arriscado que o município não viesse receber recursos de repasse voluntário, convênios, em função de alguma irregularidade de conta. Quando foi que desde 2012 o município deixou de arrecadar, de pegar recursos de qualquer vereador que fizesse indicação, de qualquer deputado que viesse aqui, que não foi entregue para o município e o município não tem executado? Não existe. Algumas denúncias que levaram ao meu afastamento sequer foram apresentadas como processo. Eu respondo a 3 processos, uma delas junto com o vereador Miro. Até hoje não existe, o Ministério Público sequer conseguiu juntar os elementos que foram feitos aquela acusação. Tá. Então o relator, ele utiliza dessas coisas, e veja bem, o conselheiro Francisco, logo no final do parecer dele, ele fala assim, eu dou os parabéns à equipe que soube detalhar o relatório da questão. Por quê? Porque o relatório da equipe especializada em análise de contas não apontou essas irregularidades que o relator apontou. O relatório do conselheiro Omar foi contraditório ao relatório de uma comissão especializada em acompanhamento e análise de contas. Está aqui o Francisco, o conselheiro Francisco, está colocando isso no parecer dele. E é em cima disso que eu queria que vocês fizessem justiça agora. Nós temos visto no Brasil, ultimamente, que muitas vezes eu sou obrigado a concordar. A gente vê os tribunais todos se deixando levar por governos de plantão. A gente vê mesmo o TCU, outros órgãos ali apontando o erro do governo passado, do governo, vamos dizer assim, do presidente Bolsonaro, e o que era do governo anterior, o tribunal não acusa mais como errado, é só do governo anterior. E eu estou me sentindo a mesma pessoa que está se sentindo agora o presidente por mudança ali. O Tribunal de Contas pegou o Ocimar, é um cachorro morto já, vamos chutar. É uma onça morta, vamos cutucar. É assim que está acontecendo no Brasil, infelizmente. E esse relatório é um relatório que demonstra isso. Vamos só nos fatos, então, para poder verificar se isso é verdade ou não. O conselheiro Francisco, ele fala assim, gente, não é bem assim que nós temos que julgar. Uma cidade igual São Paulo, uma cidade igual Brasília, outro tem o orçamento dele, tem as leis feitas para esses municípios, ela tem um desdobramento diferente. Por quê? Porque lá há previsibilidade dos gastos. Aqui não foi considerada. Veja só, primeiro, não fui eu quem fiz a prestação de contas em 2020. Quem fez foram os técnicos da prefeitura. Foram eles que levaram e fizeram. Tanto que eles levaram somente as informações dos demonstrativos contábeis que estão corretos. O relatório de gestão de 2019 não continha as informações referente ao que aconteceu politicamente ou o que aconteceu de um fato que poderia modificar a aplicação dos recursos.
No relatório, foi feita por parte da comissão especial do Tribunal de Contas, foram feitas solicitação de informações complementares. Essas informações foram prestadas pela Val. De fato, eu fiquei naquela época, por motivos até de saúde mental, eu fiquei sem responder o questionamento do Tribunal de Contas. Eu não tinha nem recurso financeiro para contratar um advogado melhor para fazer defesa, muito menos lá. E o Tribunal de Contas não pediu mais informações. Somente valeu aquilo que a prefeita Valdenice, informou no relatório dela. E no relatório dela, tanto a prefeita Val quanto o meu tinham sido reprovadas, mas não com essas especificações que o relator disse. Então, veja bem, se ele para poder fazer o de 2019, ele verificou o passado e previu um futuro que não aconteceu, ele previu um futuro catastrófico para Campo Novo em 2020 por falta da insuficiência financeira, não aconteceu. As contas foram aprovadas e vocês já aprovaram as contas de 2020. Só que se vocês forem comparar, se as contas de 2020, se tinha dinheiro na conta, se tinha as coisas feitas para poder fazer, a administração seguinte, ela deveria, então, se ela recebeu uma casa, então deveria ser aprovada as contas de 2021 também. E no primeiro plano, pela mesma comissão, as contas de 2021 foram reprovadas. Depois de uma defesa, é que foram aceitas defesa e foi aprovada as contas. Mas os números verdadeiros pela comissão foram menores do que eu fiz a aplicação, no caso da educação, de 24%. Se o prefeito hoje paga em dia o IPCAM, é porque o IPCAM tem todos os termos de parcelamento autorizados pela Câmara. Não é que eu deixei de pagar, não é que eu neguei informação, eu passei do IPCAM e não paguei. O IPCAM tinha como se fosse uma nota promissória, um cheque à vista. O IPCAM cobra a hora que ele quiser. O IPCAM hoje tem 55 milhões de recursos em caixa, com os repasses que tem. A folha de pagamento dobrou em 2 anos. Por que dobrou em 2 anos? Os vereadores aqui, vocês votaram recentemente reposição salarial. Sempre que a gente faz reposição salarial, a gente, para não aumentar a despesa, a gente concede a reposição, que é um direito, mas passando a valer dali para frente. No meu mandato, somente em 2018, depois de ano eleitoral, é que foi concedida 2 reposições salarial, uma retroagindo. Mas elas começaram a valer a partir de um determinado período para frente. Em 2019, quando fala que a Val fez normal as despesas, não aumentou a despesa, é só vocês pegar a lei 075, 077, 078, que modificou a estrutura da prefeitura e concedeu um aumento retroagindo efeitos a janeiro de 2019. Então, em outubro, retroagiu a folha de pagamento a 2019. Faz o cálculo do valor mensal de reposição mensal, quanto que a prefeitura tinha que pagar. Em 2020, 2021, Alexandre também concedeu, em dezembro, reposição salarial contando a partir de janeiro. Agora foi concedida reposição salarial considerando janeiro de novo. Se a gente fizer umas contas, hoje vocês vão ver quem é que aumentou a despesa aqui por fazer. Então, não é injusto fazer uma comparação de que nós aumentamos. A gente gastava, mas não aumentava. Era o que era necessário.
Veja só, aí está dizendo assim que deveria gastar com educação de janeiro a dezembro, os 25%. E eu, em 5 meses, dei conta de dar esse 1% de prejuízo. Só que em final de 2019, o vereador Gerson, o vereador Miro, o vereador Marco Aurélio, o vereador Si, estavam aqui quando o pessoal da linha 6, o pessoal daquele entorno da linha 6, ficaram sem transporte escolar, que era um contrato do começo do ano, que estava na previsão de gasto para o final do ano. E aí? Por que o tribunal não considerou? Por que o tribunal não considerou as despesas que ficaram de um ano para outro só da folha de pagamento? Que fui eu quem paguei depois quando eu voltei em 2020. Tinha 3 meses de salário atrasado. Por que o tribunal não pediu essas informações? Aí em dezembro não foi contabilizado, é um crime contábil, não foi contabilizado e o tribunal achou que era regular. E as minhas não foram regulares. É a oportunidade que vocês têm de fazer justiça, não deixar para uma pessoa, o técnico. Isso aí não é um julgamento técnico. Hoje aqui vocês não têm que fazer julgamento técnico, é um julgamento político. Então, politicamente falando, quem estava aqui em 2019? Vereador Gerson, vereador Gerson, vereador Marco Aurélio Si. Ué, eu fui criticado em 2019, o vereador Marco Aurélio foi um dos que mais me criticaram na época. Ei, Osmar, o costume não é assim da gente fazer. Vou fazer uma quebra de protocolo aqui, porque como você tem as 2 horas para poder se explicar e a gente está prestando atenção em tudo, o Tiago queria fazer uma pergunta justamente nessa questão do transporte, acho que é a mesma que o Miro poderia fazer. Você se importaria dele perguntar e você responder? Pode, estou aqui, fica à vontade, estou aqui para... Então, vereador Tiago, pode ir. Essa questão do transporte, você falou na linha 6, foi no início do ano, no período que você estava como prefeito, ou foi no final do ano letivo? O contrato foi feito no começo do ano. A linha do transporte escolar estava normal. Chegou em outubro, a prefeita Val suspendeu o serviço de transporte escolar da linha C6, diminuiu o valor, de tal forma que ela foi muito criticada, e recentemente, se eu não me engano, o Poder Judiciário mandou voltar as atividades da linha C6 normal, por um ato irregular. Não foi nem praticado pelo prefeito atual, pela gestão anterior. O prefeito teve que retomar as aulas de novo e refazer todo o trajeto escolar da linha. E foi suspenso. Então, por exemplo, se o valor do transporte escolar de outubro, novembro, dezembro, era o suficiente para cumprir os 25% ou mais. Em 2020, quando a gente não tinha aula, não estava tendo aula de forma normal, nós cumprimos 28% dos 25%. Cumprimos além dos 25%. É como o conselheiro falou, não basta ser 25%, tem que ser a qualidade desses 25%. Não pode ser 25% ou 24%, mas que tenha qualidade de 29%, 30%, que tenha tido efeito o valor, o gasto. Não é simplesmente gastar. Se faltasse, então, igual a gente fazia no passado, estava faltando dinheiro, a gente pegava dinheiro do Fundeb, dinheiro de outro lá, e pagava abono para os professores e cumpria os limites. Mas não fazemos isso. Desde 2012 não se paga abono. Eu não falo isso com coisa não. Para mim, queria muito agradar todos os professores e ficar pagando. Eu acho que o professor ganha pouco. Mas era uma despesa que a gente não precisava ter, porque a gente cumpria em todos os outras despesas que a educação exigia. Veja bem, em final de 2018, um final de ano de 2018, eu mandei para a Câmara de Vereadores 2 projetos de lei bem radical, que foi reprovado, os 2. Esse projeto de lei, ele diminuía a despesa de pessoal, não para mim, para a próxima gestão. O prefeito atual mandou a mesma proposta que está sobre análise de vocês,
E mandou outras propostas aqui para poder fazer a mesma coisa que eu queria fazer. E eram as mesmas críticas, as mesmas pessoas que criticavam, que levaram a derrubada daquele projeto de lei, é que hoje estão mandando o projeto de lei para vocês analisarem. O projeto de lei que eu encaminhei aqui para poder fazer reforma previdenciária e não se gastar o tanto que está se gastando hoje, em torno de 30%, naquela época, se a gente tivesse feito, não precisava mandar agora. Então, nós fizemos um esforço. Outra coisa, no começo, vocês se lembram, todos aqui, eu tenho certeza que se lembram, lá na 04 do Marciel, no começo da 05, ponte rodou, caíram ponte. Lá, Tiago, a ponte do Rio Azul, que o Cutia tinha feito, caiu. Tivemos que fazer 2 vezes aquela ponte do Rio Azul. Lá no Rio Branco, algumas linhas tivemos que fazer tudo de novo, o seu Gerson acompanhava. Aqui no Terra Roxa, a famosa ponte chamada, apelidada de churrasqueira, está há 4 anos, o prefeito faz a manutenção dela. Se eu tivesse gastado menos naquela oportunidade, e depois continuado a gastar o que a gente gastava a cada 6 meses para reformar a ponte, então talvez fosse possível que eu não tivesse ficado com déficit, né? Em vez de ter gasto lá, vamos supor, 100 mil, eu tivesse gastado 20, já seriam 80 mil a menos no valor do déficit. Então, o relatório do conselheiro Omar, foi meu professor, inclusive, mas ele não procurou buscar um outro lado, ele não procurou buscar o resultado desse gasto, nem da educação, nem do déficit financeiro, e nem do déficit, nem dessa despesa da educação. Da educação, a dívida que ele fala que eu deixei, não considerou os parcelamentos do Tribunal de Contas. Veja só, se eu deixei, se em 31 de dezembro a prefeitura passou devendo o IPCAM, em agosto daquele ano, a Câmara aprovou um parcelamento, não foi para mim, foi para a Val. Se era para regularizar o IPCAM em agosto de 2019, por que não regularizou e não pagou então? Não estava pago? Por que não fez tudo certo? Quem é que está errado? E veja o valor do parcelamento que foi feito. Foi parcelado só em 60 meses, porque não dá prazo. A gente chegou a parcelar aqui em 240 meses, 120 meses. Parcelamento de longo prazo. Se estava afogada, por que não pediu para vocês para parcelar por um prazo maior? A Câmara aprovou. Como sempre, quando o Executivo pediu para parcelar a coisa do IPCAM aqui, a Câmara entendeu que é válido. Para fazer a reforma agora da atual administração, a Câmara foi muito bem, acompanhou, ajudou a administração municipal, tem ajudado a administração municipal, como sempre todas as câmaras fizeram com os prefeitos. Mas veja só, em 2019, começo do ano, houve uma decretação de emergência, mais de 20 pontes caíram pelo interior do município. No Terra Roxa caíram as 3. A gente teve que fazer ali da Terra Roxa, várias outras pontes ao longo da 421 ficaram danificadas, a gente teve que fazer, foi feito um decreto de emergência. Não foi levada a situação. Quando é feita decretação de emergência, índices, esses índices exigidos pela Lei de Responsabilidade Fiscal, eles ficam suspensos de execução. Como aconteceu na pandemia. O presidente Bolsonaro decretou o estado, a situação de calamidade, e os índices foram suspensos. Tá, mas eu estou pedindo para vocês fazerem justiça. Desculpe chamar de vocês, vossas excelências, pedindo para vocês fazer justiça. Por quê? Veja só, eu vejo muita gente hoje, vocês vereadores mesmo, têm acompanhado a posição de cada um, e vejo o esforço que vocês têm e conseguem recursos para o município. Certo?
Tem recursos represados na administração municipal de 2 milhões, o outro de 1 milhão, mais 1.500.000, vários recursos de vocês para execução. Então, o município não parou. Aí o município precisa dar contrapartida, precisa ter recurso próprio. E aonde que o município vai arrumar esse recurso próprio? Se vocês observarem o repasse de ICMS, a gente participa da Receita do Estado com 1,29% até no ano passado. Esse ano deve ter aumentado até. Isso é reflexo do quê? De todo o esforço feito para arrecadação até 2020. Porque para fazer os índices, você vai levando de um ano, vai ter efeito no outro ano ainda. Você fecha um ano, faz os cálculos, o governo estabelece o índice e ele começa a valer no ano seguinte. Então, as contas de 2020 foram fechadas, foram apresentadas em 2021 e a partir de 2022 é que tem um índice que Campo Novo participa. 1,29. Quando a gente pegou a administração, junto com o Marquinho ainda, do prefeito Nilson, era 0,62. A gente subiu 100% o índice de participação dos municípios, do ICMS, que agora vai ajudar o prefeito, porque com a diminuição do FPM, o ICMS é que vai segurar as barras da prefeitura. Isso é fácil, é só pegar o demonstrativo do Banco do Brasil. Eu coloquei aqui nos autos. O ICMS vai segurar a barra do prefeito. E por que o índice cresceu? Porque a nossa população, a nossa produção, principalmente a produção pecuária, do leite e do gado do corte, triplicou nesse período. E por quê? Porque tem estrada, porque teve acesso. Nós priorizamos, nós fizemos parcerias com o governo para atender. O vereador Tiago mesmo é um exemplo disso. Quanto que ele não conseguiu sendo um servidor do município para trabalhar para o Idaron lá no Três Coqueiros? Quantas inscrições do Idaron ele não recebeu? Quantas pessoas não foram beneficiadas com aquele escritório lá? E a nossa produção cresceu. As parcerias que nós fizemos com os órgãos federais e municipais proporcionou esse crescimento, e isso é despesa no primeiro momento, mas é investimento quando se pensa no futuro. Foi isso que aconteceu. As despesas de 2016, 2017, lembra daquela pergunta que a minha língua grande respondeu para o vereador, não sei se foi o Marco Aurélio ou o vereador Rony? Osimar, o que você faz para fazer tantas estradas? As estradas estão aí, o índice estão aí. O IPECAM está feliz e satisfeito com 55 milhões em conta, resultado do pagamento das contas anteriores, mas o beneficiário foi o produtor rural, foi o cidadão de Campo Novo, foi o contribuinte de Campo Novo. Então, não vou usar 2 horas, seria até exagerada, mas eu peço então que vocês façam às vezes de julgadores com justiça mesmo. Se o presidente me permitir, algum outro vereador quiser fazer algum outro questionamento, alguma dúvida que tenha em relação a isso, eu fico aqui nesse prazo até para a gente responder. Mas vejam só. Dentro do seu prazo, Simar, tranquilo, pode, se você quiser abrir alguns vereadores. Tá, só concluir então, presidente. Vejam só. Existiu insuficiência financeira ao final. Se vocês pegarem 2012, o valor que eu recebi com insuficiência financeira, e pegar em 2020 o valor que eu entreguei de insuficiência financeira, ou 2019, 2020 não teve. Em 2019, vocês vão ver que houve uma diminuição de mais de 60% do valor do que eu recebi. Se vocês pegarem a situação do IPECAM em 2012 e a que eu entreguei em 2020, vocês vão ver que nós tivemos um resultado muito bom de administração previdenciária, os recursos feitos, todas as dívidas do IPECAM, todos os créditos que o IPECAM tinha, a gente conseguiu transformar em título executivo e transformou isso num instituto hoje que é o 2º melhor do estado. Se vocês pegarem a situação do município em matéria de serviço, de coisas que
foram feitas para o município no decorrer do mandato, vocês vão ver que é positivo. Ainda que vocês consigam um monte de recursos para lá, são poucas as obras públicas sendo construídas hoje. Veja as que nós construímos. Isso foi investimento, não foi despesa, não foi insuficiência financeira, foi dinheiro injetado no crescimento de Campo Novo, o que resultou no aumento de arrecadação do ICMS. Então vocês têm motivo sim para discordar do parecer do conselheiro técnico, excessivamente técnico, que aplicou a lei sem ver o resultado socioeconômico que foi proporcionado pela nossa administração e com evolução de administração pública. Não foi um decréscimo, a gente não diminuiu o serviço da administração pública. Então vocês têm, e eu peço que vocês façam essa justiça em nome daqueles que julgam as coisas no Brasil hoje, e façam uma justiça com base nisso que eu falei para vocês e no que a própria população de Campo Novo faz. Se eu hoje tivesse sendo objeto de comparação com o prefeito Alexandre, que eu entendo que ele tem as dificuldades, tem tudo, um monte de coisa aconteceu depois da pandemia, e eu torço para que ele dê certo, mas sempre que eu posso, a gente colabora, e sempre que há uma comparação entre duas administrações, a gente não é comparado para baixo, vamos dizer assim. É ver quem é que está fazendo mais. Não é quem é que está fazendo menos, igual aconteceu no passado. É para ver quem é que está fazendo mais, em relação aos outros prefeitos também. Então, por isso eu peço para vocês que façam essa justiça, corrijam e acatem o relatório da comissão, que também entendeu o posicionamento do conselheiro Francisco, e que realmente é a verdade. Ele se colocou, mas realmente a gente pode complementar com os acontecimentos que deram origem a essas impropriedades de 2019. Sim, Marco Aurélio, vereador. Ocimar, então o senhor abriu para nós a questão da pergunta, até para a gente chegar no bom senso, e o senhor falou aí que na época, a questão do Instituto de Previdência vinha em dias, né? Tanto é que o senhor optou e talvez não pagasse em partes do Instituto de Previdência, e sim no melhoramento da estrada. Só que eu me recordo que quando a Val assumiu, tá o SIC de testemunho, o seu Gerson, o Almir não estava. Só que quando a Val passou a ser prefeita, a primeira coisa que nós fizemos foi um parcelamento do Instituto de Previdência. E na época eu falei assim, eu só voto se for dentro de 12 meses. Porque era 12 meses que a Val tinha de gestão, não sei se os senhores se recordam. E nós votamos o parcelamento. Por que do parcelamento? Porque estava atrasado. O transporte escolar, quando ela assumiu, não tinha um convênio, que nós tivemos que ir em Porto Velho, porque tinha sido suspenso, por falta de... O senhor sabe todo o procedimento que aconteceu. E a outra situação, então o senhor se referiu à questão das construções. O senhor pode ser, o senhor é testemunha, a reforma que já fez lá no Centro Cultural, no prédio da Agricultura, como a Capela Ecumênica, que eu acho que nunca funcionou, pode-se dizer, porque é do jeito que está, e hoje o que vai ser gasto na creche, por obras que não teve fiscalização, infelizmente, né, eu não posso provar, mas eu vou dizer que não teve uma fiscalização correta, vou dizer desse jeito. Então eu acredito que quando o senhor também saiu, que o senhor foi afastado, está vindo para 2 anos que não patrulhava as linhas. Então talvez não pode dizer que foi, talvez, por causa desse 25% não aplicado, que veio deixar a desejar. Então já é uma coisa que vinha se enrolando desde lá de trás, como tem alguns vereadores aqui, que na época, quando a máquina entrou lá no Rio Branco, teve gente que falou que tinha 3 anos que lá não era patrolado. Marco Aurélio, vereador, você lembrou bem. Eu falei aqui, em agosto de 2019, 2 meses após o meu afastamento, a Câmara votou um parcelamento por um prazo, igual você falou, de 12 meses só, quando poderia ter sido concedido mais prazo e a prefeita poderia ter pago todas as despesas que ela deixou de pagar em dezembro, ela não pagou. O próprio parcelamento do IPECAM, ela atrasou
consta do relatório ali, até o conselheiro Omar cita assim, embora não houve pagamento no prazo do IPCAM, as parcelas foram pagas em julho de 2020. É só olhar o relatório. Então, o que eu estou falando é questão de administrar, de pensar no futuro, não fazer uma despesa para amanhã, fazer um investimento para daqui a tempo. Então, naquele tempo, naquele parcelamento de agosto, se procurou saber tudo que o IPCAM estava fazendo e vamos parcelar. Ótimo, parcelou. 12 meses foram pagos. As parcelas foram pagas quando eu retornei para a administração, porque em dezembro existia parcelamento em atraso do IPCAM. E não fui eu, porque já tinha sido regularizado em agosto. Então não pode dizer o conselheiro, estou falando vocês, o conselheiro não pode afirmar de que as coisas foram dadas única e exclusivamente por mim. Não foi. Se em agosto houve regularização e em dezembro, 4 meses depois, estavam feito atraso no parcelamento, aí já não era minha culpa. E quem foi que pagou depois? Tem uma despesa que foi criada, foi feito só para vocês terem uma ideia, talvez não chegue ao conhecimento da Câmara, mas chegou no final do ano uma ação judicial dos enfermeiros aqui, estava em primeira instância para o município para poder fazer o trabalho. A gente vinha administrando isso, fazendo com que os tribunais julgassem os nossos pedidos de recurso e tudo, e poderia isso ir para uma dívida que ia ser precatório. Não, foi feito um acerto em primeira instância e a gente teve que arrumar R$1 milhão, quase R$750 mil e parcelar durante o ano de 2000. Isso não veio ao conhecimento do tribunal, nem de vocês, paguei quietinho. Compromisso assumido é compromisso assumido. Assim como eu assumi os compromissos do Marquinho e paguei e honrei, sem falar manchar o nome dele, também o de 2020, quando a Val assumiu, eu paguei. Paguei as folhas atrasadas, paguei esse IPCAM atrasado, paguei essa confissão de dívida lá, esse acerto judicial. Foram gastos, poderia ter deixado mais dinheiro então. Em relação aos prédios que foram feitos, geralmente, escola a cada 3 ou 4 anos, aí o seu Valcir, que sempre foi um cobrador das salas de aula lá do distrito de Vila União, o seu Valcir ainda não era vereador e vivia me cobrando, Simar, tá destelhando, Simar tem que pintar, Simar tem que levantar a saia lá do coisa, tem que fazer, tem que construir. O seu Gerson lá no Rio Branco também, a gente até deu uma briga uma vez porque era para ele construir as salas de aula lá. Então, isso tem prazo. Ou então vocês esquecem que esses asfaltos que foram feitos ali demoram 2, 3 anos ali, incompetência do engenheiro? Algumas coisas têm acontecido aqui, empresas daqui de Campo Novo não têm mais conseguido pegar obras aqui, ou mesmo em quantas empresas pegam hoje, desistem do contrato, pega de novo. Os mesmos técnicos que elaboram para o prefeito atual, elaboravam para mim. Aliás, a mesma equipe técnica do prefeito que deu origem a essas irregularidades é a mesma que trabalha para o atual prefeito, não teve muita diferença. Então, essa questão que está falando, as estradas, vereador Marco Aurélio, e isso cabe a vocês também, na época, 2016, 2017, o DR tinha uma outra forma de fazer trabalho. Nós não recebíamos recurso direto do DR, valia mais o relacionamento político e a boa relação que a gente tinha. Nessa região, a única região que ficou 1 ano e 2 anos e foi feito um serviço mal feito, foi a linha C18, na travessão da Dona Ondina, na linha 2, na linha 3, que ficaram, e na linha 5A, que ficou um tempo maior sem fazer o serviço. Por quê? Porque na época foi feito por um vereador que fazia parte dessa casa, fez um acerto com a residência do DR ali em Buritis, e a residência do DR fez um serviço mal acabado, porco, que não demorou 6 meses de trabalho ali na linha C18 e nas outras. Isso aí eu não tenho como esquecer. Nas demais, hoje, graças a Deus, eu sou lembrado
por onde ando na população, me recebendo e fazendo as comparações entre o atual prefeito e a nossa administração daquela época em relação às estradas. As estradas, nunca houve impedimento para falar, isso aqui não é do município, isso aqui é lá do outro município, isso aqui é de Nova Mamoré, isso aqui é de Montenegro, isso aqui é Jorge Teixeira, isso aqui é de Buritis. Sempre a gente tratou com relacionamento com as demais autoridades, os demais prefeitos da região, e nunca deixamos nenhuma população ficar à mercê desse compromisso de relação entre prefeitos. No 90, nunca deixamos, a gente fez, a Câmara de Vereadores daqui fez uma reunião, uma assembleia conjunta com os vereadores de Jorge Teixeira, e aqui fecharam um acordo para que a prefeita de Jorge Teixeira, na época, pagasse as despesas de Campo Novo. Igual foi feito agora, mas agora foi feito por mando judicial. Naquela época era relacionamento Câmara, prefeito com os outros municípios. Então, houve investimento. As despesas, as insuficiências financeiras que eles falam nesse relatório, chegou em 2020, não havia mais. A despesa de educação não havia mais. Os limites foram superados, a gente teve que aplicar mais. Então, não há essas três irregularidades que o tribunal fala que persistiu, não existiram mais em 2020, a ponto de vocês terem aprovado as contas que não tinha nenhuma dessa situação. E além do que, se vocês me derem essa justiça de fazer diferente do conselheiro Omar e olhar para 2013 ao entregar 2020, ver se houve crescimento ou não, em número de prédio, em número de escola feita, em número de estrada aberta. Muito tempo que não se abria estradas, nós abrimos. Enfim, nós deixamos o município a ponto de vocês, hoje, vereadores, ter oportunidade e os deputados procurarem vocês, que eu já vi deputado ligando aqui para muitos de vocês, pedindo que fizesse indicação para receber recursos de Campo Novo, porque Campo Novo é uma das cidades que ainda tem condição de receber recursos, transferência voluntária, tanto do governo do estado quanto do governo federal. Presidente, muito obrigado, e eu peço encarecidamente, todos vocês, levem em consideração essa situação. Vocês já têm conta, candidato a prefeito eu já não sou mais, porque já tem 2 rejeitadas, mais acusação por fazer, não tem, mas essa de 2019, vocês vão fazer justiça pela questão do afastamento, que depois foi superado toda aquelas situação que envolvia suspeitas e coisas, nada foi comprovado, tanto que o vereador Miro está aqui, voltou, foi reeleito, e eu tenho certeza que a gente mora no carinho de mais de 50% da população que aprovou e aprova a nossa gestão nesse período. Obrigado mais uma vez pela oportunidade. Eu peço a todos vocês que votem com a comissão e aprovem as contas de 2019, por ser simplesmente uma justiça que vocês farão com aquele mandato. Muito obrigado. O mesmo tempo de defesa de 2 horas teria a senhora Silmar, teria a ex-prefeita Valdenice. Só tem uma observação, ela não pôde estar presente por compromisso na escola, então ela mandou avisar que ela não poderia estar presente. E segue a discussão. Conceda a palavra vaga aos senhores vereadores por um prazo de até 15 minutos para pronunciamento a favor ou contra. Com a palavra vaga, o vereador Miro. 15 minutos. Boa tarde, senhor presidente. Boa tarde, senhores vereadores, ao plenário. Quero cumprimentar o prefeito Alexandre, que está aqui hoje. Presidente, a conta de mandato de exercício do Executivo é uma realidade, por isso que vem pelas câmaras, vem para os deputados votarem, porque é um conhecimento próprio da sociedade. Nós representamos a sociedade aqui de maneira geral, como na saúde, assistência social, a obra, educação. E nós, como representante, nós também temos que dar o exemplo, Davi, como se trata a Câmara de Vereadores e o Executivo Municipal. Cada prefeitura, cada região, Marcel, tem uma delicada consciência votar as contas. Eu acho, hoje, nós como somos moradores de Campo Novo,
Nós deveríamos não estar votando contra de prefeito se a gente visse um desvio em verba pública. Um desvio de dinheiro público. Era coisa diferente, Alexandre. Porque o prefeito que deixa de aplicar o recurso para a sociedade, senhor Gelson, e desvia o dinheiro da sociedade, é um abuso, absolutamente, uma falta de crédito à sociedade. Mas hoje a gente vê o contrário, inclusive a gente vê a manifestação do revisador desse processo no Tribunal de Contas, e você vê no relatório dele, demonstrando, sendo um executivo, como também fiscalizador, ele viu a dificuldade que se encontra muitas das vezes numa prefeitura ou num órgão público, como o Alexandre se encontra hoje, como o Cimar se encontrou no passado e os demais prefeitos no passado. Então não é a questão de reprovar ou deixar de reprovar, porque a lei a gente tem que ser cumprida, e muitas das vezes não tem como cumprir a lei em município pequeno, Valci, porque a lei diz uma coisa, mas nós vimos outra. Por exemplo, quando a minha esposa foi secretária de saúde, o Tribunal de Contas mandou um documento, como a CREA também na época foi secretária, Simval, dizendo assim, não podemos deixar faltar, não podemos pagar mais de R$8 mil para um médico plantonista, um médico da família e tal. Aí o Ministério Público, Alexandre, veio e falou o contrário. Vocês são obrigados a contratar o médico da família, o médico dos postinhos, não podemos ficar sem médico. Então você viu a contrariedade entre dois órgãos públicos fiscalizadores, um dizendo que não podia contratar com mais de 8 mil e o outro dizendo que você era obrigatório a contratar. Quer dizer, o profissional não é obrigado a trabalhar por 8 mil e a prefeitura também não podia pagar mais de 8 mil. Então você já viu como o executivo, a pessoa que é responsável pela pasta, Marco Aurélio, vai, entendeu? Um manda fazer uma coisa, outro manda outra. Então, muitas das vezes, o prefeito não consegue cumprir o exercício da lei. Mas aqui hoje nós vemos, como o Marco Aurélio questionou, as dificuldades. Umas dificuldades sem patrolar, umas dificuldades sem fazer isso. E isso acontece por falta de financeiro, Marcel. Muitas vezes a prefeitura não tem um financeiro para fazer. E se você mete a cara, faz no fiado, tira de um lugar, faz no outro, tira da educação, aplica na saúde, tira da saúde, aplica na obra, pega da obra, paga IPCAM, você vai estar arriscando, o Patrick, a lei, você vai estar atingindo a lei. Entendeu? Então, eu vou deixar meu voto claro, e se vir a conta hoje ou amanhã do Alexandre, se eu realizar ela, se ela vir aceita pelo Tribunal de Contas, se eu ver erro nela, eu vou votar contra, e se ela vir rejeitada e eu ver que não tem erro, eu voto a favor, porque eu estou dentro aqui, eu sou um responsável e um fiscalizador da sociedade. Então nós temos que ver os dois embalos, em que a sociedade foi beneficiada e o que foi atingido pelo Tribunal de Contas e pela a fiscalização municipal e também do Tribunal de Contas. Então meu voto é a favor das contas, porque a gente vê as dificuldades de todos os prefeitos do interior. Não é um prefeito que tem dinheiro para ficar gastando abundância, que pode fazer tudo que o povo quer, e muitas das vezes você é obrigado a fazer porque o povo exige, e eles têm o direito, porque eles pagam os impostos, e então eles têm o direito de exigir pelo menos uma educação boa, uma estrada boa, uma saúde boa. Então é isso que eu venho aqui falar para os meus colegas e dar minha palavra sobre o resultado desse relatório do Tribunal de Contas. Muito obrigado, presidente. Vereador Gelson, 15 minutos. Bom dia, boa tarde a todos. Eu quero iniciar minha fala dizendo que já tivemos vários assuntos hoje internos sobre essa situação que está se passando por aqui. Eu já votei contra o senhor Cimar aqui, acho que umas 2 ou 3 vezes, e hoje eu penso que, devido ao que eu ouvi, eu às vezes até posso mudar a minha opinião, vereadores. Mas uma coisa, senhor Cimar, que eu vou perguntar para o senhor, eu poderia ter perguntado naquela hora, claro que o senhor não vai poder responder, mas já que o senhor justificou tanta coisa ali, mas o senhor não justificou nenhuma vez para o Tribunal de Contas, porque nós não vimos justificativa do senhor ali.
Então, você poderia ter informado para eles o que o senhor passou. Mas tudo bem. Mas quando eu volto, senhor Simar, olhar para aquele povo de Rio Branco que for atendido através do meu pedido, o senhor atendeu, eu também fico comovido. Mas também tem motivos também para mim, se eu fosse votar pela maldade, eu estaria hoje votando pela maldade contra o senhor. Mas eu não vou fazer isso não. Eu vou votar com o meu coração. Até agora eu ainda não decidi como que eu vou votar nessa prestação de conta do senhor. Mas o senhor pode ter certeza, de um jeito ou de outro, mas não vai ser por maldade e nem porque eu devo para o senhor, não o senhor deve para mim. Se eu votar a favor do senhor, é porque muitas das vezes o senhor atendeu o povo de Rio Branco com ponte caída, bueiro estourado, serviço muito lindo que foi feito também na região, o qual também tem sido feito. Não reclamo do prefeito atual, nem um pouquinho, não posso reclamar. Então, a gente fica aqui hoje numa situação que tem que pensar também, eu tenho que pensar também, que quando o senhor era gestor, o senhor me atendeu. Assim como o prefeito Alexandre e toda a equipe dele atende as demandas do povo através de um pedido de um vereador que sou eu. Então essas são as minhas palavras. Na hora da votação eu sei o que eu faço. Vereador Maciel, 15 minutos. Vereador Marco Aurélio, 15 minutos. Boa tarde. Então, oi? Usar a tribuna, pode usar a tribuna. Não, pode. Vou fazer o uso daqui, pode ser, né? Pode. Referente àquilo que eu estava falando sobre até o Simar deu espaço, se precisar usar da minha fala também, né, eu passo o espaço para ele. Mas o porquê que veio reprovado da cobertura das obrigações, que era o pagamento do Instituto de Previdência, que foi até o que ele alegou aí, né? Questão do parcelamento e tudo. Mas como que hoje nós conseguimos pagar os funcionários públicos em dias, sendo que no afastamento dele, o pessoal da saúde, da assistência, recebia dia 25 do outro mês atrasado. Como hoje estava com as parcelas do Instituto de Previdência em dias e adiantadas, na época quando nós tivemos um levantamento aqui de 3 meses adiantado, e hoje consegue e antes não conseguia. Outra situação, como diz, né, que foi feito pelos técnicos e tudo mais a prestação de conta. Até então, como todos se recordam aqui, quando o Osimar foi afastado, a mesma secretária de administração, quando o Osimar foi afastado, permaneceu por mais de 90 dias, ou 120 dias, que até então, assim, nada a julgar, mas tinha competência e era esposa do seu Osimar. Então, como a Vilma, sim, ela pediu... Então, pediu para ir para a educação. E eu era um que fui contra, na época. Eu falei, se automaticamente se afastou um prefeito, o porquê não afastar a secretária? Né? Ou que devolvesse ela para outro cargo, ou que se transmitisse, que passasse para outro cargo. Agora, deixar num cargo de confiança, se até então ele estava sendo averiguado. Então, esse é um posicionamento meu, né? O meu pensamento. Então, é por isso que eu defendo essa parte que hoje dá de fazer e antes não dava. Hoje o transporte escolar está em dias. Vou falar o que um cara falou para mim ali dentro do Cicobi, dono de uma empresa. Ele falou assim, não que eu ando dando risada, mas eu já tive vontade de desistir do transporte. Hoje eu faço questão de ganhar um transporte escolar, porque hoje eu trabalho com meu dinheiro, eu recebo meu dinheiro em dias. Meu funcionário pode receber atrasado, não com justificativo, porque a prefeitura não me pagar, porque talvez eu preciso fazer um outro trâmite e falo com ele. Você segura uns dias para mim? Então, essas coisas pequenas que faz hoje uma coisa grande dentro do nosso município, pequenos fatos. Como o Isaac do Arimatea falou para mim e o Enio falou lá dentro do Cleito. A inadimplência do Campo Novo, nesse último ano e meio, diminuiu mais de 70%. Porque se você compra fiado, que é município pequeno, a venda nos comércios, a maioria é fiado. Se eu não paguei no dia que recebi meu pagamento e eu preciso novamente fazer outra compra... Você acha que quando eu receber atrasado de novo, vou dar conta de que está uma conta? Nunca. Então, tá os comerciantes satisfeitos, porque está recebendo em dia e a inadimplência diminuiu. Quando eu se referi à questão das construções,
Como que você faz uma cobertura de uma escola e larga sem colocar a calha? Que era o que o senhor Valci mais cobrava. É nesse ponto que eu estava dizendo a questão das construções mal feitas. Então, hoje o Leonel leva um nome de ruim, por quê? Porque ele exige. Então, nessa situação do Leonel, eu vou dar um exemplo. O que é o exigir da obra? Porque hoje não tem um superior lá que vai lá e fala para ele, não, você vai lá e pode fazer assim. Não. Hoje o cara segue uma tabela que se exige no Ministério, no órgão do DR, em questão de construção. Não, vai se fazer assim e o cara acompanha assim. Até hoje ele nunca falou para nós, e eu não vi ninguém falando, que o executivo chega lá e fala, não, é para fazer desse jeito. Então, meu posicionamento é esse. Obrigado. Vereador Patrick, 15 minutos. Vereador Rodrigo, 15 minutos. Vereador Thiago, 15 minutos. Vereador Valci, 15 minutos. Boa tarde a todos. Então, a gente desde cedo a gente já conversando sobre esse tema, né? E agora que já ouvimos o Ocimar e ouvindo aqui os colegas vereadores sobre essa situação. E a gente vai analisando e observa muito uma coisa, a teoria e a prática. A teoria e a prática está muito longe de se calcular. A diferença uma da outra é muito grande. Porque eu vejo o seguinte, eu digo hoje, como até o Ocimar mencionou alguma coisa ali do ex-presidente, a minha família hoje, nós somos vítimas da injustiça, entendeu? Então a gente sente na pele hoje o que é injustiça. Porque talvez se o Ocimar tivesse sido pego com mala de dinheiro, com apartamento cheio de dinheiro, talvez ele estaria livre, né? Ou quem sabe vão na sua casa se prender, procurar seu cartão de vacina. Então esse é o nível do nosso Brasil. Então eu acho muito, muito fácil, por exemplo, uma autoridade, lá no gabinete, no ar-condicionado, questionar Campo Novo. Mas ele não está na pele de um vereador, quando ele está lá no mês de fevereiro e março, com a população toda isolada, igual aconteceu no passado e acontece hoje, para a gente ouvir o clamor da população. E o prefeito tem que se virar nos 30 para tirar o pessoal do isolamento. Os conselheiros não veem isso, porque ninguém liga para eles não liberam o WhatsApp deles para esse povo cobrar. Mas nós sabemos disso. Então, a teoria é muito fácil. Agora, quando parte para a prática, é muito diferente. Então, o que acontece? E eu tive muito problema com o Ocimar, igual ele mencionou aqui, por causa de cobrança. Mas nós sempre buscamos a solução. Inclusive, durante todo o tempo do Ocimar envolvido com campanha, ele, o Marquinho e outros, até na época do Cláudio, nós votamos juntos na campanha. Mas nós não paramos de brigar, de cobrar e buscar recursos, buscar a solução para resolver o problema do município. Com o prefeito Alexandre, não é diferente. Mas jamais as nossas brigas particulares lá, mesmo que seja por interesse da população, que eu vou trazer isso aqui para a tribuna e usar o meu voto a favor ou contra por uma vingança. Jamais. Se existe algo que eu não sou, Ocimar, e nem o prefeito Alexandre, é covarde. Nós podemos brigar o tanto que for, mas na hora do meu voto eu vou votar com a minha consciência. Muito obrigado. A justificativa de cada voto dos vereadores é igual a gente sempre dá ampla defesa do prefeito e para os vereadores também aqui. Até a gente fez uma quebra de protocolo, abrindo até a pergunta. Eu até te parabenizo por isso, que você abriu ao plenário, que quem quisesse fazer pergunta para que tu respondesse, porque você não tinha essa obrigação, as 2 horas era sua livre, mas você abriu por isso. Então o voto de cada vereador aqui é com o que viu, com o que acompanhou do trabalho, dos afastamentos que teve em 2019, que foi 2 prefeitos naquele ano que teve que se trabalhar, teve todo um período de começo de ano, todo ano a gente passa por isso, chuva, ponte, bueiro, processo de licitação, processo de prorrogação de contrato, e aonde até nós teve uma situação aqui do C90, a gente sentou com o conselheiro, você chegou até a falar, foi você que estava comigo, quem era?
que falou que quando fizesse uma situação dessa, não levasse ao MP. Porque geralmente o MP determina que o prefeito faça uma situação e o Tribunal de Contas outra. Mas na hora que chega da votação das contas, não é o MP que vota, é o Tribunal de Contas. Então ele pediu até que a gente se reunisse aqui, junto com o Tribunal o conselheiro de Jorge Teixeira e com o de Campo Novo, para ter essa decisão da questão do C90 ali, vereador Miro. Então a gente tem acompanhado muito todas essas situações e a gente vê hoje como que está toda a situação, como que se foi trabalhado, como que tem sido feito. Então, para cada um ter mais ou menos a claridade de como vai votar, temos já o relatório da comissão que fez em cima das contas dos dois ex-prefeitos, que é meio período Ocimar, meio período Aval. Então, vamos agora partir para a deliberação da votação. Não havendo mais oradores inscritos, passamos para a votação da matéria do expediente. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação das contas do município de Campo Novo, de Rondônia, relativo ao primeiro período do exercício 2019, de responsabilidade do senhor Ocimar Aparecido Ferreira, ex-prefeito. Informação, senhores vereadores, quem votar sim, votará a favor da aprovação das contas, quem votar não, votará contra a rejeição. Sim é a favor do relatório da comissão e não é contra o relatório. Votação do processo eletrônico número 69 de 2023. Dispõe sobre as contas do município de Campo Novo de Rondônia referente ao exercício de 2019, no primeiro período de responsabilidade do senhor Ocimar. Aquele que votar favorável está votando junto ao parecer da comissão para a aprovação da conta, e quem votar não é contra a rejeição de acordo com o Tribunal de Contas. Votação. Vereador Miro. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Marcial. Não. Vereador Marco Aurélio. Não. Vereador Patrick. Não. Vereador Rodrigo. Sim. Vereador Tiago. Sim. Vereador Valci. Sim. Vereador Claudeci. Favor o relatório. Oi? Favor o relatório. As contas do município de Campo Novo de Rondônia relativa ao primeiro período do exercício de 2019, a responsabilidade do senhor prefeito Ocimar Aparecido Ferreira foi aprovada por 6-3. Solicito ao secretário que faça a chamada nominal dos senhores vereadores para a votação das contas do município de Campo Novo de Rondônia relativo ao segundo período do exercício de 2019, de responsabilidade da senhora Valdenice Domingo Ferreira, ex-prefeito do município. Observação, informação. Os senhores vereadores que votarem sim, votarão a favor da aprovação do relatório da comissão e não a rejeição do relatório da comissão. Votação do processo eletrônico número 69 de 2023. Dispõe sobre as contas do município de Campo Novo de Rondônia referente ao exercício de 2019. Segundo período de responsabilidade da senhora ex-prefeita Valdenice Domingues Ferreira. O parecer da comissão foi favorável de acordo com o parecer do Tribunal de Contas. Quem vota sim é a favor do parecer. Quem vota não é contra. Votação. Vereador Miro. Sim. Vereador Gerson. Sim. Vereador Marcial. Sim. Vereador Marco Aurélio. Sim. Vereador Patrick. Não. Vereador Rodrigo. Sim. Vereador Cutia. Perdão, vereador Tiago. Sim. Vereador Valci. Sim. Vereador Claudeci. Sim ao relatório. As contas do município de Campo Novo de Rondônia relativa ao segundo período de exercício de 2019 de responsabilidade da senhora Valdenice Domingo Ferreira, ex-prefeita do município, foi aprovada por 8 votos favoráveis e 1 contra. Determina a expedição do decreto legislativo na forma da lei e comunicação aos órgãos competentes. Não havendo mais nada a tratar, encerra a presente sessão. Convoco todos os vereadores a participar do orçamento que vai ter agora
às 4 horas com o Thales.